Olá pessoal, Ricardo Lobo na área. Vê só, estou aqui hoje para fazer a resolução da prova do SSA2 da UPE. Não vou fazer um comentário geral não, vou fazer a resolução da prova, ver como é que ela foi, tá? Pelo meu clima você já sabe que ela foi menos ruim do que a do ano anterior, tá? Não vou dizer que ela foi boa não, mas foi menos ruim, o que é uma evolução, apesar de ainda ter problemas. E nós vamos discutir justamente esses problemas agora, tá bom? Então vamos lá? Olha só, no primeiro quesito, é um quesito falando sobre virose, sobre vírus, tá? Que vai falar aqui de viroses emergentes. Então ele tem um texto até falando sobre o SARS-CoV-2, uma coisa interessante e tal. Ele está fazendo aí um link com a questão do aparecimento, né, de viroses a partir da degradação do meio ambiente, do desmatamento e tal. E aí ele vem com a grande pergunta, além da hantavirose, que é que ele cita no texto, que outras doenças virais foram associadas à degradação de áreas de floresta e quebra de barreiras entre espécies de mamíferos que são reservatórios naturais de vírus. Veja só, ele deu como resposta a letra E, AIDS, raiva e ebola. Tudo bem, ótimo, não há problemas com isso, tá? A raiva, sim, claro, ela vem, né, de animais selvagens, como morcego. O ebola também está relacionado, por exemplo, ao macaco na África e tal. Massa. A AIDS, muitos alunos pegaram e disseram, não, DST, não é. Só que você tem que lembrar que existe aquela história que não é comprovada, mas que a AIDS surgiu na África pela manipulação de carne, de sangue de macaco. Então, é um vírus que pode ter passado de uma espécie silvestre. Por que isso? Porque existe um vírus que é o SV, o vírus da imunodeficiência símia, que é semelhante ao HIV, né, que é o vírus da imunodeficiência humana. Então, a teoria vigente é essa. Então, por isso que ele colocou a AIDS aí como uma virose emergente. Tá, tudo bem. O problema é a letra D de dado. A Zika é uma virose emergente, não há discussão sobre isso. A dengue também você pode pegar. Tem a dengue silvestre, tem macacos, tal, isso não é problema. Influenza. Olha só, o influenza é o vírus causador da gripe. A gente conhece gripe desde o início da história da humanidade. Existe registro, né, de doenças semelhantes ao que nós chamamos de gripe há 400 anos antes de Cristo. Então, agora, existe o influenza, ele pode afetar animais selvagens. Mutações que ocorrem em vírus influenza em animais selvagens podem afetar o ser humano? Sim. A gente tem exemplos disso. Gripe aviária. Você pode ter animais selvagens, você tem o ser humano. Inclusive, para poder mostrar isso, eu até selecionei um arquivo aqui. Selecionei aqui um artigo. Esse artigo, vou mostrar aqui, é da revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Então, não estou falando aí da loucura. E selecionei esse pedacinho aqui. É sobre influenza. Deixa eu dizer até o nome do artigo. Aqui o nome do artigo. Cadê? Influenza. Olha o nome do artigo. Influenza. Exatamente falando sobre isso. Tá? Vou deixar o link para vocês se quiserem, né, dar uma olhada no artigo. Vou deixar o link dele. Tá bonitinho. Aí veja o que eu selecionei. Uma das dificuldades para o controle da disseminação dos vírus influenza se dá pela existência de diversos reservatórios animais, especialmente aves e mamíferos, possibilitando o reagrupamento entre genes de vírus que infectam seres humanos e animais. Aí olha a pergunta que ele me coloca. Além da hantavirose, que outras doenças virais foram associadas à degradação de áreas de florestas e quebra de barreiras entre espécies de mamíferos que são reservatórios naturais de vírus. E aí? Eu acho totalmente normal um aluno do segundo ano colocar a letra D. Você está errado? Não, você está totalmente certo. É possível discutir da mesma forma que é possível discutir isso sobre a AIDS, é possível discutir isso sobre o influenza. Então, eu acho que merece uma contestação. Merece. Se você errou, se você botou a letra D, conteste.
O não você já tem. O não você já tem. Tá? Então, assim, conteste. Quem sabe? Acho muito, pelo histórico da UPE, acho muito difícil. Vai arrumar, vai dar uma enrolação? Não, porque o influenza não tem... Vai dar uma enrolação. Não. Bota o artigo junto. Entendeu? Referencia com o artigo. Quem sabe, né? Acho muito difícil. Estou dizendo porque nos anos anteriores nós colocamos... Eu juntei artigos e artigos para falar um monte de coisa, tá certo, que estava errado na prova, e eles, ó... Além de não ligar, ainda dizia assim... Não, isso não estava escrito. E tá lá na prova, tá lá na prova. Não, mas não está escrito. O cego ou doido. É cego ou doido. Desculpa aí, tá? Mas não tenho... Então, é difícil, é difícil. Mas, como eu disse, não custa nada tentar. Se tivesse colocado a letra D, eu tentaria contestar para anular a questão. Esse negócio de aceitar duas respostas não rola não, tá certo? É anular a questão. Eu tentaria. Mas a resposta a letra E não está errada, ela é coerente, porém a letra D também é possível. O segundo quesito é um quesito sobre fungos, e aí ele mostra a Candida albicans, responsável pelo sapinho, né? Causa candidíase tantoral, candidíase genital, e mostra aí o Trichophyton, que é o causa da frieira. A frieira, também chamada de pé de atleta. Você sabe, né, que o paraíso dos fungos é quente e úmido. Então, um pé molhado, num sapato, num tênis quente, é uma delícia para os fungos. E aí ele pergunta a que grupo esses fungos pertencem. E aí eu sempre digo aos alunos, olha, tá em dúvida, na dúvida, asco. Quem já teve aula comigo sobre fungos sabe disso. Na dúvida, asco. Por quê? Porque é disparadamente o maior grupo de fungos. Aí ele bota várias outras, já matou o quesito. Você já matou o quesito. Mas aí ele diz assim, ó, letra A, Basília. Vocês são uns cogumelos de chapéu, porra. O cara não tem um cogumelo de chapéu na boca e muito menos entre os dedos. Mas mastigo, isso é uma coisa bem antiga, tá? Mastigo significa flagelo, tá? Então mastigomicetos seriam fungos flagelados, fungos aquáticos, não tem nada a ver com a candidíase e muito menos com a frieira. Zigomicetos é o bolor negro do pão, ascomiceto é a resposta. E o quitridiomiceto, ele até define errado aí, também são fungos aquáticos, né? Inclusive, alguns ainda usam como sinônimo mastigomiceto de quitridiomiceto. Mas quitridiomiceto hoje é o termo mais usado para os fungos, para um grupo, né, de fungos aquáticos, tá? Então, aqui a resposta letra D, não tem muito o que discutir, é isso mesmo. O terceiro quesito, questão interessante e tal, de fisiologia, tá? Relacionando a parte de sistema circulatório com a gravidez, eu achei interessante. Tem coisas boas, como eu disse, ela está menos ruim, né? Eu já vi que a primeiro quesito já tem problema, mas ela tem questões legais, não é uma coisa só de criticar, não. Por isso que eu disse, eu não estou tão mal-humorado quando eu estive no ano passado, né? Aí diz sobre as funções do sistema circulatório integradas aos demais sistemas do corpo, assinale a alternativa correta, letra A. A pulsação do coração se refere à frequência de contração dos músculos involuntários, sim, né? A musculatura cardíaca é involuntária, que é controlada no nó átrio-ventricular, região marcapasso. Não, a região marcapasso é o nódulo sinoatrial, não é o átrio ventricular. Então tá errado, letra A. Letra B. Uma maior frequência cardíaca da mãe conduz mais rapidamente o sangue, que é impulsionado, em direção aos vasos. Aí tudo massa. Isso facilita as trocas gasosas no corpo do bebê, pois favorece a captação do oxigênio, visto que a hemoglobina da mãe tem maior afinidade pelo oxigênio que a hemoglobina do bebê. Ora, se a hemoglobina da mãe tivesse mais afinidade pelo oxigênio do que a hemoglobina do bebê, em vez de ela doar o oxigênio para o bebê, ela ia roubar o oxigênio do bebê, que eu não sei nem onde é que ele iria conseguir. Então, falso, né? Falso. Letra C. Como produto da digestão do x salada e do bacalhau ingeridos pela mãe, tá no texto, né? O bebê pode receber glicose, aminoácidos, ácidos graxos, por causa da ação das enzimas amilase, tripsina e lipase. Até aí, vai direitinho. Que são produzidas no intestino delgado da mãe. Aí tá errado, né? A amilase que atua no intestino é a amilase pancreática, produzida pelo pâncreas, a mesma coisa com a tripsina e com a lipase. Então, elas são enzimas pancreáticas e não intestinais, tá? Não entéricas.
Letra D de dado, a ureia é resultado do metabolismo das proteínas? Sim, claro, com certeza. Né? O principal excreto nitrogenado nos mamíferos. Os rins da mãe filtram o sangue e trabalham para retirá-la do seu corpo e do bebê. Assim, ela é secretada pelo túbulo distal e ducto coletor, junto com o sódio pela ação da aldosterona. Aí ele misturou tudo. Nem é secretada pelo túbulo distal, pelo ducto coletor, tá certo? Ela vai ser filtrada no glomérulo do Malpighi, né, o glomérulo renal, e ainda ele diz aqui, junto com o sódio, pela ação da aldosterona. O aldosterona ela vai estimular a reabsorção de sódio e não a secreção de sódio. Então, aqui, a letra D foi horrível. E, finalmente, a resposta, a letra E, o coração da mãe também atua junto com os rins para regular a pressão arterial, equilibrando o volume sanguíneo. Veja, ele diz, para regular a pressão arterial, equilibrando o volume. Então, usa o volume para equilibrar a pressão. Caso o volume aumente, os átrios se expandem e liberam o hormônio peptido natriurético atrial. Esse que é antagônico da aldosterona. Ele vai fazer você liberar sal. E ao liberar sal, liberar água junto. O que aumenta tanto a excreção de sódio quanto o fluxo de urina. É a resposta, sem problemas o quesito de nível bem razoável, nem fácil demais, também não é algo sobrenatural, dá para fazer. Eu acho que talvez seja o melhor quesito da prova seja esse. Eu acho, acredito. O quarto quesito fala sobre ventilação pulmonar. Eu achei interessante no sentido, né, que sistema respiratório é uma coisa que cai muito no SSA e está relacionando com a pandemia. A verdade é essa. Como o primeiro quesito quis fazer um link com a pandemia, infelizmente, né, deu aquela loucura. Esse também quis fazer um link para a pandemia. E eu acho legal, velho. Eu acho que a gente tem que elogiar quando a UPE ela tenta trazer, não é, conteúdos do dia a dia para a prova. Eu acho legal, contanto que faça o serviço direito, não é? Claro. Aí ele fala sobre ventilação pulmonar, tal, usado quando há dificuldade para respirar, esse aparelhozinho aí, né? Insufla mecanicamente o oxigênio aos pulmões, remove o gás carbônico dos pulmões. E o outro, o respirador B, né? Que ele é usado serve como filtro, né, de partículas de ar e ajuda a evitar contaminações do ambiente hospitalar, aquela máscara mais tecnológica. Aí identifique a alternativa que apresenta a associação correta, sobre isso responde. Letra A. No item 2 da figura A, o ventilador pulmonar, então vamos lá, o item 2 da figura A, insufla mecanicamente oxigênio aos pulmões. Então, insufla mecanicamente o oxigênio nos pulmões. Bom, o ventilador pulmonar substitui a função normal da contração dos músculos intercostais e do diafragma, cujos movimentos de contração aumentam o volume da caixa torácica e diminui a pressão do ar dentro dos pulmões. Verdadeiro, velho. Porque veja só, tu faz força para inspirar ou para expirar? Pense. Você faz força para quê, ó? Tá ligado? Que ele faz força para inspirar. E quando você vai expirar, você dá aquela relaxada. Não é? Pois é, isso aí é o movimento da musculatura dos intercostais ou do diafragma. Então, quando eles contraem, eles aumentam a caixa torácica, diminuindo a pressão arterial, fazendo com que o ar entre. Quando eles relaxam, faz o contrário. Ao relaxar, eles diminuem o volume da caixa torácica, fazendo com que a pressão aumente e o ar saia dos pulmões, é a expiração. Então ele está dizendo aqui que essa ventilação pulmonar, ela substitui a função normal dessa musculatura, que nos movimentos de contração aumenta o volume da caixa torácica, diminuindo a pressão, fazendo com que o ar entre. Não vejo problema nisso. Resposta é a letra A. Também acho tranquila. Acho uma questão interessante, a gente trabalha isso na parte de sistema respiratório, os movimentos respiratórios. Uma questão também bem feita. Eu acho que todas as duas questões de fisiologia foram bem feitas. Eu gostei. O quinto quesito. Esse quesito é que me mata, velho. Quinto quesito, rapaz. O das cobras. O quesito da cobra. Tanta coisa para falar. Eu sei, foi uma notícia de jornal, propaganda por todo o Brasil, tráfico de animais silvestres em Brasília, né? Pegaram não sei quantas cobras, prenderam gente e tal. Isso eu acho legal. Mas tem tanta
coisa para falar sobre as cobras, pô. Aí foi falar da dentição das cobras. Tem no livro de ensino médio? Tem nos livros de ensino médio. Mas é o tipo de coisa, olha, que se um professor de biologia não viu, não citou isso, velho, ele não está errado, não. É o tipo da rabeira do livro. Você decorar o tipo de dentição das cobras é um negócio meio sem sentido. Agora, esse quesito em particular dava para você fazer por além das... Muita gente pegou... Eu só não faço nem ideia, óbvio. Faço nem ideia porque eu gasto meu tempo com coisas úteis e não uma informação inútil como essa. Tá? Mas eu consegui fazer porque no texto ele diz aqui, ó, que o veneno da naja pode matar um ser humano, pois atinge o sistema nervoso central. Pô. Se atingiu o sistema nervoso central, pô, ele é o quê? Ele é neurotóxico, afetando a respiração e a noção de espaço e tempo, além de causar sonolência. Então, vê só, é a função dele, do veneno, né? Aí ele diz, considerando a velocidade de resposta em relação ao tipo de ação da peçonha, o tipo de ação da peçonha, né? Então, o tipo de ação é atingir o sistema nervoso central e a dentição proteróglifa. Eita, que dentição é essa? Para sua inoculação, desculpe, qual das serpentes encontradas no Brasil pode ser comparada à naja? Aí ele coloca aqui, ó, primeiro tipo de ação, hemorrágico proteolítico, tem nada a ver com o texto, né? Então não é a letra A. Letra B, hemorrágico neurotóxico. Eita, neurotóxico, pode ser. E agora vê a dentição dessa coisa. Ele quer o quê? Vamos volta. Ele quer qual? Ele quer proteróglifa. Tá vendo aqui, ó? Prótero vem primeiro, pô. Prótero que vem na frente. Olha a dentição dessa cobra. Olha onde tá a peçonha. Olha onde tá para inocular o veneno lá atrás. Não é que tá na frente. Né? Prótero é primeiro, pô. Aí a letra C, proteolítico, hemolítico, letra D, hemolítico, e a letra E, que é a resposta neurotóxica. Muita gente pensou, não, o outro tinha também, era hemorrágico, né? Era hemorrágico e neurotóxico. Isso aqui só tem neurotóxico. E no texto só tinha neurotóxico. Eu marquei essa, não vi nem a posição do dente. Massa. É uma questão praticamente de interpretação de texto, tá? Eu acho fraquíssimo. Eu achei fraco. É uma questão que você olha assim, você diz... Tava com preguiça, não foi? Tava com preguiça. Tava com preguiça de fazer, pegou, abriu uma página do livro, achou uma figura legal, aí botou. Porque, sinceramente, fraco. A sexta é a questão das verminoses. Eu acho que essa questão, eu sinto um problema nela, tá? São doenças parasitárias, lá ele fala que volta várias verminoses, o Silóstomo, a cistercose, que é uma variação da teníase, né, esquistossomose, escaridíase, né, a própria teníase, são doenças que estão faladas largamente no ensino médio, então não há problema aqui, de conteúdo, e aqui ele coloca, né, órgãos do ser humano que podem ser afetados por esses vermes. Ele bota número 1 aí o cérebro, número 2 os pulmões, número 3 o coração, número 4 o fígado, número 5 o intestino delgado. Tudo bem. Aí, letra A. Ele quer a correta, né? Na cisticercose A, primeiro, beleza. O número 1, que é o cérebro, pode ser afetado. Claro, neurocisticercose. É adquirida quando a pessoa ingere a carne de porco. Opa. São 3 fases da tênia. O ovo, a larva, que é o cisticerco, né? Por cisticercose, e a tênia adulta. Vê só, se a pessoa tem teníase, é porque a pessoa tem a tênia. E para ter a tênia, tem que ingerir a fase anterior, que é o cisticerco, que está na carne de porco, se for o caso da tênia sólio, ou na carne de boi, no caso da tênia saginata. Tem outras tênias, inclusive tênia de peixe, tênia de carneiro, tem várias outras tênias, mas essas duas são as mais realmente citadas no ensino médio. Agora, se a pessoa tiver cisticercose, se a pessoa tem cisticercose, ela tem o que nela? Tem um cisticerco. Se ela tem um cisticerco, tem que ingerir a fase anterior, é o ovo. E o ovo está em água e alimentos contaminados. Tá? Pode ser uma salada, não precisa ser carne mal cozida, uma assada de porco. Então, errado é isso aí, a maneira da contaminação por cisticercose. Letra B.
Na ancilostomíase, os vermes apresentam boca com dentes que aderem à mucosa, número 5 é o intestino, tudo bem, onde se alimentam do sangue do hospedeiro, daí tudo massa. Nesse órgão, eles atingem a maturidade sexual e se reproduzem. Os ovos são eliminados com as fezes e a contaminação ocorre por ingestão de alimentos com ovos, não a ancilostomose, ancilostomias, amarelão, opilação, necatorias, não falta nome para essa doença, tá? Se pega através da penetração ativa da larva filarioide que fica na areia, fica na terra, esperando que você ande descalço, tá? Não tem nada a ver com ingestão, tá? Mesmo que você pega a terra e meta na boca, tá? Mas não vai rolar não, tá certo? Então o erro é isso. Letra C, na esquistossomose, C, os vermes adultos, essa foi a resposta que ele deu, os vermes adultos se desenvolvem no 4, no fígado. É problema. Por quê? Porque todo mundo que fala do ciclo da esquistossomose diz que o desenvolvimento ocorre nos vasos sanguíneos. Este é um parasita dos vasos sanguíneos. Ele não é um parasita do fígado, ele não é um parasita do intestino, é um parasita dos vasos sanguíneos, dos capilares sanguíneos que irrigam os órgãos, né, centrais do abdômen, que irrigam principalmente os intestinos, chamado sistema porta-mesentérico, tá? Você tem vários artigos, publicações de universidades falando sobre isso. Quando a fêmea vai para os ovos, parte dele, cada espículazinha, vai passar pela parede do intestino e atingir a luz do intestino para sair com as fezes. E parte acaba não conseguindo fazer isso e é arrastado pela corrente sanguínea para dentro do fígado, causando inflamação, que leva a hepatoesplenomegalia. Os vermes, quando morrem, também são arrastados. Beleza, e atinge o fígado. Mas dizer que os vermes se desenvolvem no fígado... Olha, eu até ouvi um colega dizer que viu isso em algum canto. Mas se viu isso em algum canto, não foi no livro do ensino médio. O aluno não tem a obrigação de conhecer um artigo que o cara achou não sei aonde, pelo amor de Deus. Tem que pegar e ter um mínimo de noção, velho. Eu acho que o problema da UPE maior é esse. Assim, a noção de você entender o que é o ensino médio. Ele não entende o que é o ensino médio. Não entende. Ensino médio, você não pode ser especialista em biologia, química, física, matemática, português, língua estrangeira, geografia, história, filosofia, sociologia e sabe lá mais o quê. Então você tem que colocar alguma coisa que seja assim, de domínio, principalmente num ano difícil como foi o ano 2020, meu filho. Domínio público, a dificuldade que os alunos tiveram, pessoas perdendo familiares, pessoas perdendo amigos, pessoas perdendo emprego, né? Pessoas que não tiveram condições de assistir às aulas direito, e me botam um negócio, uma especificidade, como a porcaria do dente das cobras, ou ainda dizer que não, eu vi em algum artigo científico que o desenvolvimento é no fígado, poxa. Tenha paciência. Não, pronto, já me irritei, tá vendo tu? Já me irritei. É porque tem hora que é uma chateação isso, poxa. É a mesma história do ano passado, do camarada pegar e dizer que se pegava a doença de Chagas pela picada do barbeiro. Não pode, porra. Todo mundo, o mundo diz, pelas fezes do barbeiro, o cara bota na picada e diz, não, eu não quis dizer isso. Pelo amor de Deus, só você é louco, tá escrito. Não é? Então, assim, eu acho problema. Eu também contestaria. Eu pediria anulação. A letra D diz que... Mas não estou dizendo que vai anular, não, viu? Porque tu sabes, né? A UPE vai pegar e dizer... Né? A banca vai dizer assim, olha, não, que na verdade existe um caso assim, assado, não sei o que, aquilo outro. E você, obviamente, você é especialista em esquistossomose, você conhece esse caso assim, não sei aonde. Não é verdade? Imagino isso, né? Nas caridíase D, os vermes apresentam dimorfismo sexual, sim, ok, né? Sexos diferenciados. Os machos e as fêmeas contêm ganchos para fixação no intestino. Se não me engano, só o macho que tem isso, viu? A fêmea põe ovos que são eliminados com as fezes. A contaminação ocorre por ingestão de água contendo ovos do parasita. Até aí, né? Em 4, as larvas eclodem. 4, quem é 4? Que eu não me lembro mais. Quem é o 4? 4 é o fígado, né? É o fígado. As larvas eclodem no fígado? Não, as larvas não eclodem no fígado. As larvas eclodem no próprio intestino, né?
Então, falso. A letra E, na teníase, desenvolve-se os cistos, número 1. Não vai desenvolver cisto no cérebro, não. A teníase é uma doença que vai afetar o intestino delgado, tá certo? Então, ele deu como resposta a letra C. Eu acho que tem problema nessa afirmação. Não acho que vai ser anulada, mas, de novo, se por acaso você confundiu, porque de repente você, não, é no intestino, né? Nos vasos sanguíneos, não é dentro do fígado, então não sei o quê. E errou, velho, conteste. Como disse, o máximo vai acontecer é dizer, não foi. Pronto. Mas acho que assim, o cara vai fazer um quesito, velho. O cara tem que ler o quesito uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, para ter certeza se não tem nenhum buraco nos itens. Porque lembre-se que os alunos estão apostando suas vidas nisso. Não é? Suas carreiras, seu futuro. Isso devia ser tratado como um recém-nascido. Uma prova dessa era para ser tratado como um recém-nascido com todo cuidado, com todo carinho, com todo amor. Entendesse? Para que as pessoas saíssem sorrindo, dizendo, pô, eu estudei, a prova foi justa, eu me saí bem. E se eu não estudei, a prova foi justa porque eu não me saí bem. O mais importante é isso. O pior dos mundos é quando você pensa, eu estudei e não valeu a pena porque a prova foi injusta. Isso é que é problema. Tá? Então, o 7º, uma questão aí falando sobre métodos anticoncepcionais. Tá? Interessante, faz tempo que a UEPE não aborda isso, né? Um assunto que inclusive é visto muito mais no SSA1 do que no SSA2, mas está dentro, faz parte de fisiologia ou ainda daqueles temas, né, gravidez na adolescência e tal, então tá tranquilo. Letra A, os preservativos masculino e feminino e o DIU impedem ou dificultam a fecundação e a propagação do DST. O preservativo sim, o DIU não tem nada a ver com DST, então falso. Letra B, a vasectomia e a laqueadura tubária impedem, respectivamente, a secreção de testosterona. Tem nada a ver secreção de testosterona com vasectomia. A vasectomia impede, corta, né, e queima os canais deferentes. Para quê? Para impedir a passagem dos espermatozoides que eles cheguem à uretra. Tem nada a ver com a testosterona. Letra C, os anticoncepcionais orais impedem ou dificultam a gametogênese e a secreção de LH e FSH pelo adeno-hipófise. Massa. Vê só. Anticoncepcional é essencialmente progesterona. E um alto nível de progesterona bloqueia o ciclo. Vai paralisar o ciclo. E aí, paralisando o ciclo, não vai haver a maturação, ou seja, o amadurecimento, a formação de um novo ovócito 2 e, consequentemente, a sua ovulação. Por isso que a mulher para de engravidar. Então, ele interrompe, sim, a gametogênese quando ele vai interromper a passagem do ovócito 1, que estava estacionado em prófase 1, para o ovócito 2, que vai ficar estacionado em metáfase 2. Então, está correta a resposta letra C. As outras estão erradas. A tabelinha determina o período fértil pela temperatura. Tem nada a ver com a temperatura, apesar que existe método para você tentar impedir, né, a gravidez pela temperatura ou até facilitar, favorecer a gravidez, verificando a temperatura, o período fértil, mas não é a tabelinha. E a letra E diz que o diafragma é um método de barreira, tudo bem, que impede ou dificulta a nidação. Ora, se impede a fecundação, consequentemente impede a nidação. E a propagação de DST, aí não. Né, porque ele só vai bloquear a entrada do útero, então existe a vagina, pode pegar, claro, qualquer DST, então a resposta é realmente a letra C, sem problemas, tá? Questão legal, questão legal, como essas questões que envolvem fisiologia, com as questões mais bem elaboradas da prova, né? A questão número 8 é uma questão meio, uma questão de nomenclatura, para você saber como é que se escreve o nome científico, isso é mais batido que, né, o próprio vestibular, tá? Então não tem nem o que dizer. Gênero, o epíteto genérico com inicial maiúscula, né? O epíteto específico com inicial minúscula. Se você soubesse que isso é um lagosta ou é um camarão, meu Deus? Na Praia de Carneiros, identificaram, é um artrópode, ele nem diz o que é. Não, mas dá para você ver na foto. Eu acho que é uma lagosta. É um crustáceo, acabou, é um crustáceo, pronto. Não é possível que você dissesse que era um aracnídeo, né? Então a resposta já é a letra A, gênero com letra maiúscula, epíteto específico com letra minúscula, em destaque, no caso em itálico, sem problemas, letra A.
A questão número 9 é uma questão de botânica, tem questão interessante e tal, gostei. Falou das queimadas. Olha, foi uma prova que foi mais antenada, isso foi legal. Isso foi mais legal, isso é um elogio. Foi uma prova mais antenada, cheia de coisas falando sobre o que aconteceu em 2020, então isso aí é de elogiar, tá? E aí falando, as queimadas são coisas comuns, né? No Cerrado brasileiro, mas num ano quente como foi 2020 no Cerrado, muito seco, se propagou muitas queimadas, teve ampla divulgação pela mídia e tal, aquilo outro. E aí as plantas do Cerrado, elas têm uma série de adaptações justamente para sobreviver neste ambiente que é comum às queimadas. E entre elas está uma casca grossa. Essa casca, que é um tecido morto, obviamente é o suber, tá? Se você já estudou botânica na vida, essa aqui tira de letra, outro quesito extremamente fácil. Então, veja, questões medianas, questões extremamente fáceis, questões com problemas, mas a prova foi mediana, não foi uma coisa sobrenatural. Apesar de, como disse, se você conseguiu, né, pular essas questões problemáticas, pular no sentido assim, conseguiu acertar essas questões problemáticas. Naquele método, né? Se não tem a correta, a gente vai na menos errada. Tranquilo, na paz e continuar. Isso eu instruo os alunos a isso. Nunca, não brinque com a prova, não brinque com o fiscal. Eita, não tem resposta, e agora? E agora eu vou pegar a veia menos errada e vou feliz para o próximo quesito, sem problema. O 10º, eu também visualizei um problema nesse quesito, que diz aqui, ó. Um jovem naturalista, mergulhando nas águas claras de Tamandaré, litoral sul de Pernambuco, deparou-se com uma vegetação bem diferente, que cobriu o fundo do mar, como se fossem algas, coletou-as e depois verificou que se tratava de uma fanerógama marinha. O que é uma fanerógama? Fanerógamas são aquelas plantas que apresentam a estrutura reprodutiva exposta, ou são as gimnospermas ou angiospermas. No mar, só poderia ser angiosperma, tá certo? Assinale a alternativa correta, observando as características quanto ao grupo a que pertence a espécie identificada. Esse seria um angiosperma. Letra A. Não produzem flores e sementes. Falso. Pelo contrário. Angiosperma é que produz flores e sementes. Letra B. Reproduzem de forma sexuada através da fusão de dois gametas haploides e absorvem água por simples difusão. Não, as angiospermas são traqueófitas, têm vasos condutores de seiva. Não é por simples difusão como ocorre nas briófitas. Letra C. Deixa eu levantar aqui para todo mundo poder ver, né? Estou esquecendo que eu estou aqui do lado da tela, né? Letra C. Produzem flores e sementes, sim, e possuem um sistema especializado do transporte da seiva constituído por um vaso cilíndrico. Eu achei isso tão estranho. Por um vaso cilíndrico. Lembre-se que o transporte da seiva bruta se dá inicialmente por capilaridade. Lembra por que é capilaridade? Porque os tubos do xilema são finos como fios de cabelo. Um tubo. Um vaso. Não, professor, isso aí é um... Não é o numeral, não. Um vaso. Pode botar por vasos cilíndricos. Olha, rolava. Eu acho problemático. Aí vem, letra D. Necessitam de água doce para se reproduzirem. Não, angiosperma, não, pô. É justamente aquelas que têm a estrutura reprodutiva exposta, são aquelas que são independentes da água para a reprodução. Apesar que é uma planta marinha, né? Provavelmente a água ajuda como dispersor. E a absorção de nutrientes acontece por simples difusão? Já disse que não. Letra E. Reproduzem-se por esporófitos. E o transporte da seiva é realizado pelos vasos condutores. O que tem errado nisso? Reproduzem-se por esporófito. As plantas obedecem ao ciclo Haplo-Diplonte. Nesse ciclo Haplo-Diplonte, você tem o esporófito, tem o gametófito. O esporófito é uma fase, sim, importante na reprodução. Não vejo problema nisso. É o que produz os esporos. Ah, não, Lobo. Eles se reproduzem no gametófito. Não. Eu entendo. Eu quero entender o que quer dizer isso. Não, Lobo, é porque a reprodução sexuada, tá certo? Ocorre quando formam-se os gametas, e aí vai haver a fecundação, tal, não sei o quê. Mas veja só. A pergunta é, assinale a alternativa correta observando as características quanto ao grupo a que pertence a espécie identificada. Ele não falou em reprodução sexuada. Ele não botou, não era uma condição.
reproduzem-se por esporófitos. Os esporófitos fazem parte da reprodução do ciclo ápula de planta. Qual é o problema disso? Eu tenho um aluno que marcou isso aí, eu vou dizer que está errado aonde? A letra C tem problema, eu acho um vaso, é um tubo assim, é um cano de PVC dessa largura aqui dentro da planta. Vale contestação. E aí, Lobo? E aí, sinceramente, você pode contestar os 3 quesitos e não vai aceitar nenhum dos 3. Ele já conhece a história da UPE. Ele já conhece essa história. Eu acho que talvez o quesito mais fácil, não inimigo, seria o primeiro, mas para anular, mas sinceramente, sim. Mas assim, não perca a esperança não, eu digo a você, eu sempre, tá melhor, né? A do ano passado era para ter anulado 5 questões, 5, anulou uma, chorando, anulou uma, era para anular 5. Agora a gente questiona 3, tá evoluindo, mas ainda tá muito longe do ideal. Certo? Desabafei. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução, espero ter ajudado algumas pessoas, tá? E aí vamos ver o que é que vai sair dessas contestações, tá bom? Cheiro para todos. E até a próxima prova.